aí, que tem um bom mandato com os respectivos vereadores na Secretaria de Leis. Muitos que no ano passado estavam lá, agora estão cá também. Quero desejar também um bom mandato no campo das ideias, apesar das divergências, porque essa aqui é a casa do povo. Então eu quero saudar a todos aí, que façamos aí um bom mandato para o município de Taubaté, para a população taubatiana. Presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal com Vossa Excelência, porque o ano passado nós aprovamos o orçamento com várias emendas, e o orçamento publicado, as emendas que nós apresentamos não foram incorporadas, E na época, o presidente Luizinho da Farmácia, o vereador presidente, eu, o vereador João Virgílio e o vereador Chico Saad, nós defendíamos um posicionamento aqui de uma emenda que foi colocada, que foi vetada, que foi declarada ilegal pela Justiça, depois foi aprovada nesse plenário com nosso voto contrário. E aí, eu quero saber o porquê de todas as emendas não foram incorporadas ao projeto, não sei se é em razão desta emenda ou não teve tempo de refusão. Só gostaria de posicionar nesse sentido, porque, como parlamentar, vocês vão ter que, já estou acostumado com isso, a gente tem que ter crítica positiva e também tem algumas críticas negativas. E na época foi colocado aí que eu estava tendo ações nefastas, que eu não queria aprovar as emendas, e aí eu coloquei um texto, sim às entidades e não à demagogia, e aí o orçamento foi aprovado e as emendas não. Eu faço um requerimento formal para Vossa Excelência aí, para saber o que aconteceu de fato, por que as emendas não foram incorporadas, porque foi um trabalho de todos os vereadores daquela época, tá certo? Todos os vereadores, e no texto vereador também teve suas emendas prejudicadas. E quando nós defendemos aquele posicionamento, vereador Luizinho da Farmácia, eu, vereador Chico Saad, vereador João Virgílio, no momento algum nós éramos contra a entidade, mas a discussão nossa era uma emenda que foi barrada na LDO e não poderia ter sido apresentada no orçamento, na época que para mim era uma emenda de déjà vu, porque apresentava ilegalidade. E a discussão dessa emenda tem que ser no PPA, agora é o momento certo. E aí foi barrado, eu quero saber o porquê, presidente, eu faço essa reivindicação nesse momento, tá? A questão das 30 horas, temos aí, teve uma reunião com o prefeito, fazendo a cobrança de uma lei nossa, por 30 horas, para os profissionais da saúde, a aplicação das mesmas. Também da Unital, Zé Rui está protelando, fez reunião ano passado, fez uma reunião agora semana passada, se queria implementar, está esperando o parecer do jurídico. Eu entendo que se a lei tem que cumprir, tá certo? A gente está cobrando aqui publicamente o cumprimento das mesmas, foi aprovado no plenário, foi mandado pelo prefeito anterior, e aí a categoria está na expectativa aí, a jornada de 30 horas, e conversando com o atual prefeito, falou, da intenção de cumprir dentro e fazendo, até falou o seguinte: vou ouvir todas as partes, vamos acertar, para que não tenha prejuízo para a prefeitura, porque tem uma lei similar no Congresso, já tem até aprovação na Comissão de Justiça e Redação, e aí capitaneada aí pela Central UGT. Então eu quero colocar nossa reivindicação aí, e o prefeito atendeu bem nosso posicionamento. Em relação aos professores, tem um temor aí, dos professores que passaram no concurso foi homologado, mas ontem o prefeito ia ter uma reunião com o promotor Sampaio. Até agora, de forma oficial, não foi nada publicado ainda, se o concurso vai ser respeitado ou não, se vai cancelar ou não. A categoria quer uma definição, tem um acordo aí que foi feito em 2006 entre a prefeitura e a promotoria para validar um concurso da época. Eu entendo aí, esperando aí, ontem falando com o secretário de governo, falou que o prefeito ia reunião com o promotor Sampaio, e vamos esperar aí a publicação, uma nota oficial, até que a gente possa se posicionar junto aos professores, ou se tiver alguma notícia nesse sentido aí, tá certo? Se tem uma notícia nesse sentido, oi, vereadora. Tá, então a senhora está com a notícia aí, então beleza, porque até começar a sessão não tem uma notícia oficial. Então vamos externar a publicação, que é interesse coletivo. Então, se for respeitar o concurso aí, se não for, pelo menos tem um posicionamento, para que a categoria aí possa estar seguindo, fazendo seu planejamento. Questão, vereador Alexandre Vilela, a gente está na luta aí há muito tempo, parabéns, a questão das merendeiras, existe a terceirização. Nós entramos com um projeto nesse sentido, que a gente está em uma luta desde o ano passado. O piso tem que ser da convenção coletiva, aliás, para todos os terceirizados da prefeitura. Então é um debate interessante aí. Tem essa nova empresa que
a prefeitura vai fazer o contrato, mas que respeite o piso da categoria. Eu acho que é salutar levantar essa questão aí, porque senão as merendeiras ficam a ver navios, como desde o mandato passado, nós, a Vossa Excelência fazendo a chamada junto conosco, lotando o plenário, a situação lamentável. Quero aqui também, só para dar um recado sobre a escola legislativa, mais uma vez aí, quando o pessoal critica sem fundamento, ele tem vem com trabalho, vereador Luiz da Farmácia? Então, critica sem fundamento, ele tem vem com trabalho, Ele escuta algumas críticas aí, que passa por cima, o que mostra o trabalho. A escola legislativa nossa é uma referência no Brasil, mais uma vez, vereador Luiz da Farmácia, fomos notícias no Jornal do Senado Federal, Vossa Excelência da Presidência, esse vereador como diretor ano passado, as cidades que virão aqui em Taubaté conhecendo a escola legislativa, Itu, dia 21 de fevereiro, Araraquara, dia 27, Botucatu, Limeira e Cotia. Então ele faz a implantação e virão aqui para Taubaté conhecer a nossa escola legislativa, e já está no forno aí um convênio feito com a Defensoria Pública, da gestão da Presidente Graça, onde a Defensoria Pública vai fazer uma parceria com a escola legislativa, e o primeiro curso vai ser formação de líderes comunitários. Então eu falo o seguinte, esse é o meu jeito, No campo das ideias, vamos discutir. O que tem que ser fundamento é ter a ver com o trabalho, tá certo? Então quero agradecer aí o apoio de todos os presidentes, a escola veio para ficar, é uma referência, tanto é que na minha presidência foi um prêmio de Estado Federal com a ação de modernização, e tenho que agradecer publicamente, o vereador Luizinho da Farmácia, na presidência, deu todo o apoio, agora que a vereadora Graça aí, na presidência também dando apoio, e saudar toda a equipe da escola legislativa aí, que está fazendo o seu trabalho aí de forma eficaz. Presidente, vamos lá, porque a gente tem que falar os fatos, Eu agradeço a Deus os 1.683 votos, não sei o que vai acontecer desde 2016, vereador Paulo Miranda, mas é aos 4 anos, uma frase que eu aprendi para o vereador Luizinho da Farmácia, que depois da quarta-feira de cinza a máscara começa a cair. Então nós estamos 4 anos aqui no campo das ideias, todas as mentiras que falam desse vereador, ofensa, tá certo? Que a gente era garoto de propaganda da Sabesp, o foco estoura aqui, como o vereador Luizinho da Farmácia falava muito bem, a pipoca estoura aqui. Então vamos lá. Eu me lembro de 2011, nós fizemos uma ampla reforma da lei orgânica pelo Senado Federal, e foi colocado pelo Senado Federal que renovação de convênio não passava pela Câmara. Foi colocado nessa discussão. E na época, quando nós começamos a discutir aqui, nós fomos achincalhados, criticados, que nós queríamos entregar a Sabesp de graça, até umas ofensas aí que, graças a Deus, a verdade está sendo estabelecida, no Ministério vocês saberão. Só que, dentro do espírito democrático, nós colocamos a lei orgânica. Agora, a nossa lei orgânica, esse artigo de convênios, sofreu um madinho. Então, nós, vereadores da Farmácia, nós estávamos corretos na discussão. Acho que, do ponto de vista político, não pode ter esquizofrenia política. Nós temos que ser corretos. Nós fazíamos uma discussão nesse sentido. Porque nós tínhamos feito um curso pelo Senado Federal e afirmado que qualquer convênio não passava pela Câmara. E quando nós levamos esse debate aqui, nós somos o quê, vereador da Farmácia? Achincalhado, criticado. Foi por 14-0, passou. Mas eu tenho o dever de tornar isso publicamente, porque quando nós estamos aqui como parlamentares, estamos de brincadeira. Tá certo? Então, as ofensas na justiça, nas ideias, a disputa é aqui. E aí sofreu uma DIN. Eu faço um convite para o pessoal gostar de criticar a gente aí, com o bolo do aniversário, com faixa, vem aí, tá certo? Eu estou errado, o vereador está errado, vocês estão certos, aqui, não precisava passar pela Câmara Municipal de Taubaté. Então eu gosto de colocar essa situação aqui, porque a gente começa a desmistificar as mentiras que foram colocadas, e renovamos sim com a Sabesp, tá certo? Fazia o mesmo posicionamento, porque, vereador Nilton, via hoje lá, que eu estou vendo agora, que o prefeito está precisando de 20 milhões da Sabesp para tocar a cidade. Esse é o nosso espírito, o espírito coletivo, o espírito pensando no bem da população. E o grupo que entrou contra a Sabesp na justiça, perdeu. Nós vamos externar isso aqui no momento certo. Então, graças a Deus, votei favoravelmente mesmo, votaria, fiz a defesa, porque a gente já via lá, no ano passado, a importância dessa renovação e o dinheiro que vem para o nosso município, que o prefeito precisa para tocar a nossa cidade. Agora, fica a pergunta aí, quem defende a população taubatiana, quem estava certo, quem tem o espírito público, e não nesses meios aí, como falou o vereador da Farmácia, nas ofensas, e não acrescenta nada. Presidente, então para finalizar, a galeria lá no sítio Santo Antônio, a situação tem que passar mesmo uma reforma nessa questão aí das galerias, as ruas afundando. Acho que o prefeito tem que fazer um raio-x disso aí, e a toque de caixa arrumar essa situação. E para finalizar, eu quero saudar Vossa Excelência na presidência, sucesso na presidência, Vossa Excelência tomou uma atitude correta aí, pelos acontecimentos aí, sabe, pela mídia, de viagem,
que pesa as justificativas, Vossa Excelência, aí, legais. Eu acho que Vossa Excelência teve o pulso certo, porque infelizmente, que pesa a legalidade, mas realmente que a parte da Câmara não toca a matéria. Só quem está sentado aí sabe da importância que tem de zelar, tá certo? De tocar a casa, e aí quero agradecer aos vereadores que soube respeitar esse momento e pelo menos a gente acompanhou aí, né, o presidente, nenhuma agressão no campo pessoal, nem contra a assessora, até porque tinha um respaldo legal. Acho que isso aí é um crescimento, mas quero saudar para Vossa Excelência, tá certo? Nesse sentido, porque realmente a casa não pode ficar no olho do furacão, visto que o ano passado, que muitas coisas vão desmentir aqui, que eram colocadas, não são verdadeiras. Eu quero agradecer a todos aí, boa presidente, pode contar com esse vereador aí, não for preciso. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente.